Olá, estamos aqui para mais um resumo semanal do Diário Oficial da União e vamos falar das notícias que abalaram o direito na semana do dia 11 a 14 de novembro de 2019. Começamos a semana com a publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal que entendeu constitucional a prisão após apenas o trânsito em julgado, ou seja, não pode mais ser preso a pessoa que responde a um processo criminal após a decisão de segunda instância, e sim é necessário o trânsito em julgado. A decisão traz alguns pontos relevantes, né, professor Jacobi? Isso, porque afeta, segundo a imprensa e segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, 5 mil pessoas que estariam na condição de serem libertados para aguardar o julgamento definitivo do processo. Importante lembrar uma reclamação que a gente faz aqui com frequência e um alerta para a sociedade. Existem perto de 250 mil pessoas aguardando julgamento. Portanto, a carceragem, o nível elevado de pessoas presas hoje, que está em torno de 750 mil pessoas, um terço ainda está aguardando o julgamento. Se o julgamento for célere, se houver uma força-tarefa, Ministério Público, Judiciário, para que essas pessoas sejam julgadas, a gente pode, inclusive, liberar um terço das vagas nos presídios. Né? Isso porque, infelizmente, até pela estrutura jurídica do nosso país, você tem pessoas que estão presas antes mesmo do julgamento. Foram presas em flagrante, foram presas em outras condicionantes que, até por uma falta de estrutura de defensoria ou por um cenário jurídico dificultoso, estão presas aguardando o julgamento. Então você vê que existe uma parcela significativa do nosso sistema carcerário que sequer aguarda a segunda decisão, a segunda instância para estar preso. E isso é importante que seja regularizado. Pois é, e fica um número incoerente. A gente está comparando 5 mil pessoas com 250 mil que o Estado já podia ter resolvido o problema. Né? Verdade. Outro tema relevante dessa semana é a Lei 3.834, que foi publicada na segunda-feira, que fala sobre denunciação caluniosa para fins eleitorais. O que o assunto trata, professor? Veja só, todas as eleições vêm sendo disputadas sempre na base da calúnia, caluniando o adversário e às vezes até está sendo decidida com base em fake, notícias falsas. Né? Agora, o que é importante é que a denunciação caluniosa foi o crime específico eleitoral. Já existe para a administração pública, inclusive pela Lei 10.028, a tipificação criminal da denunciação caluniosa em processo até administrativo. O colega que fica falando mal do colega e acaba imputando a ele uma conduta criminosa. Isso já é considerado crime, está tipificado na Lei 10.028. A grande inovação que ocorreu essa semana foi a publicação de lei específica para fins eleitorais. Muito bem. Outro tema relevante é o Ministério da Tecnologia, da Ciência, Tecnologia e Informação, publicou uma norma estabelecendo um procedimento, um canal para as pessoas proporem ao Ministério pesquisas de inovação tecnológica. Ou seja, o Ministério da Tecnologia abriu um novo meio de comunicação com a sociedade para que a sociedade ajude a direcionar os esforços da sua equipe de pesquisa. Indo já para terça-feira, no dia 12 foi publicada uma medida provisória, a medida provisória 905, que trata do contrato verde e amarelo. Né? Essa é uma inovação e faz parte de um esforço nacional no sentido da retomada do crescimento, e essa medida provisória visa o primeiro emprego para quem está na faixa de 18 a 29 anos. Veja exatamente a faixa etária que vem sendo apontada pelas estatísticas, demonstrando a dificuldade nessa faixa de obter o primeiro emprego. E é importante até lembrar que alguns desses dispositivos estavam na medida provisória da liberdade econômica e foram rejeitados. Né? Então, é possível a reapresentação por outra medida provisória. O que nós ficamos sempre preocupados é medida provisória regendo o contrato. Ora, o contrato é definitivo, a medida provisória transitória. Então, é importante que o Congresso responda com celeridade ao esforço que o país está fazendo no sentido de acelerar o crescimento. E como prometido semana passada, comentamos no informativo de terça-feira sobre o decreto 10.104.
O Decreto 10.104 alterou o Decreto de Procedimento de Manifestação de Interesse, o PMI, que é uma ferramenta utilizada em concessões, em parcerias público-privadas, para trazer a contribuição do particular na elaboração do projeto básico e outros instrumentos necessários à concessão. O decreto em questão, então, altera o procedimento de PMI, permitindo que a administração pública limite a participação do PMI conforme alguns critérios, quais sejam a experiência anterior, o conhecimento técnico necessário e o que agrega na manifestação preliminar de interesse. Ou seja, no procedimento do PMI, com a regra anterior, todo mundo que estivesse autorizado a fazer o estudo faria sua parte de projeto básico e a administração escolheria dentre todos esses. O que criava um problema. As pessoas trabalhavam sem uma remuneração, porque só quem é remunerado são aqueles vencedores. Desse modo, o PMI torna-se mais efetivo porque eu já posso, antes mesmo da elaboração do projeto, já fazer uma pré-avaliação dos interessados para limitar o número que vai elaborar projeto, reduzindo a quantidade de pessoas que vão trabalhar sem ter remuneração e sim trazendo mais resultado ao procedimento. Pois é, e com isso a gente consegue o avanço da ferramenta do PMI para contratos de parceria e também para desestatização. Ainda na terça-feira, nós tivemos a publicação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2020, ou seja, já foram designadas as regras orçamentárias para o exercício da administração no ano de 2020. Professor Jacobi? Isso, olha só, é importante a gente observar que a meta de superávit fica em 9 bilhões, o que é uma meta muito modesta. E nós destacamos o seguinte texto, né, que no orçamento de 2020 prevê meta de déficit primário para o setor público consolidado não financeiro de 118 bilhões. Ou seja, havia uma grande dúvida quando saiu a Lei de Responsabilidade Fiscal se era possível a Lei de Diretrizes Orçamentárias prever déficit, né, no orçamento. Ela só admitia superávit. Mas, desde o governo da presidente Dilma, tem sido admitido como regular a previsão desse déficit nessa parte financeira do orçamento, né? Também continua vedado, foram repetidas todas as vedações que existiam na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019. Lá no artigo 18 foram colocadas um conjunto de vedações que impõe muita austeridade no serviço público. Lembre-se que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, o poder público, inclusive, era dono de títulos em clubes aqui em Brasília, né? E isso vem sendo progressivamente vedado, de tal modo a se impor a austeridade necessária para quem lida com dinheiro público. Isso. Na quarta-feira, nós tivemos a promulgação da Emenda Constitucional número 103, a famosa reforma da Previdência. Essa emenda constitucional promove, então, mudanças na Constituição Federal e traz regras diferenciadas de aposentadoria para todos os trabalhadores nacionais. Isso. E passando para sexta-feira, vem uma matéria muito importante para todos os gestores públicos. Veja só, de um certo tempo para cá, o Tribunal de Contas tem dado muita ênfase à apreciação das contas anuais do Poder Executivo Federal e assim mesmo nos estados também, gera sempre aquela polêmica que pode resultar num processo de impeachment. Então, todo governante tem que ficar muito atento a isso. E no Diário Oficial, agora de quinta-feira, foi publicada a Portaria 118. Ela é um primor em relação ao que deve ser cuidado pelo gestor de agora até o dia 6 de janeiro, que é o fechamento do orçamento. Colocou limite para empenho. O limite para empenho de novas despesas é agora dia 6 de dezembro. Só ficou excluído disso as despesas obrigatórias. E a questão de restos a pagar foi imposta uma análise ao ordenador de despesas. E o limite dessa análise é o dia 6 de janeiro. Lembrando que até essa data já vai estar divulgado e já vai estar publicado o nosso livro, o Manual do Ordenador de Despesas, que está vindo com a ideia do encorajamento para o gestor público, visando extinguir o que vem sendo colocado pela mídia, que é o apagão das canetas, segundo o presidente da OAB, o Dr. Felipe, né? Ocorreu o apagão das canetas exatamente por medo do gestor. O nosso livro é um encorajamento para o gestor público, né? E importantíssimo, nessa Portaria 118
tem 2 quadros que eu recomendo a leitura pelo ordenador de despesas. Ele estabelece o que você deve fazer para encerrar bem o exercício. Lembre-se que mais importante, às vezes, do que o próprio fato é a versão do fato, né? E a versão do fato pode ser muito bem construída agora até o fechamento da contabilidade pública, uma versão positiva dos créditos de cada um dos cidadãos e dos débitos frente à despesa pública. Vale destacar que a Portaria 118 se aplica aos órgãos da Presidência da República. Se você é de Estado e município, não é obrigado a seguir uma norma, mas é muito interessante que você faça a sua. Isso ajuda a resguardar suas atribuições como ordenador de despesa frente à apuração dos tribunais de contas. E para quem vai viajar, uma boa notícia. Foi elevado o valor do que você pode trazer de bens e valores nas suas viagens, né? Foi elevado de 300 para 500 dólares. Né? Uma boa forma de encerrar o ano é uma viagem. Né? Verdade. E você tem 3 livros para apresentar para a gente, professor Jacobi? Pois é, eu queria sugerir, como hoje é quinta-feira, você vai ter um dia de feriado aí, 3 livros, né? Eu me comprometo a ler um deles nesse feriado. Um deles é do professor Walter Schwankenner de Araújo. Desculpe se a pronúncia estiver errada, mas é um livro maravilhoso que é o princípio da proteção da confiança pelo Poder Judiciário. Né? Como é que o Judiciário pode estabelecer e como isso é permitido nas relações contratuais. O outro livro é de Michael de Jesus ou Michael de Jesus, né? Dependendo de como você queira ter a pronúncia. É sobre direito portuário no Brasil. É uma área que realmente é muito carente. Aqui em Brasília nós temos o nosso livro, que é um pequeno livro sobre legislação portuária, e atuamos também nessa área. Um dos expoentes, inclusive, está em Brasília, que é o Dr. Benjamin Galotti. Né? E esse livro aqui é um livro que se dispõe a desvendar esse mistério e traz dados importantíssimos sobre o tratamento portuário no Brasil. E, finalmente, a gente tem a alegria de apresentar a você a 2ª edição de um livro um dos nossos sócios aqui, que é o do Jacques Reolon, sobre conselhos de fiscalização. A obra aumentou, está muito completa agora, trazendo um curso completo sobre conselhos de fiscalização. É uma área que vem sendo muito maltratada pela doutrina, não se tem uma doutrina consistente sobre esse assunto, e várias vezes o Dr. Reolon se dispôs a escrever e agora atualizou a obra. Né? E é um tema relevante porque a gente tem visto uma atuação maior dos órgãos de controle, em especial tribunais de contas, acerca da atividade dos conselhos. Esse ano nós tivemos a discussão se as despesas da OAB podem ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União ou não. E esse tema, inclusive, foi suspenso por uma mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal, mas é um tema que está muito em voga e um material bastante robusto sobre o assunto. Isso, não se pode querer aplicar aos conselhos de fiscalização a legislação da administração direta. Não é compatível com a finalidade da autorregulação profissional. Né? Aproveitamos para destacar os nossos eventos de 2019 dos treinamentos que vão ocorrer pelo Instituto Protege. Nós teremos agora, no final de novembro, o nosso curso de pregoeiros, nosso treinamento sobre o novo decreto do pregão eletrônico. Estaremos eu, professor Rony Charles, Davidson Barcelos e Vitor Amorim. Além disso, nós teremos um curso sobre governança com professores Renato Fenili, Tiago Bueno, Tatiana Camarão e Marcelo Rocha. E o último curso do ano sobre gestão de contratos em terceirização de mão de obra com os professores Tiago Zagato, professor Elivan, Gabriela Pércio e Marcos Alcântara, tratando de um tema que teve bastante mudança nesses últimos anos sobre as normas trabalhistas, e o gestor público que trata do assunto precisa estar por dentro. Obrigado e boa semana, bom final de semana a todos, né? Final de semana bem prolongado. Até mais.